Editor, coloca uns prints na tela aí que nesse vídeo nós vamos falar sobre 4 investimentos do C6 Bank que você pode fazer sendo iniciante e com pouco dinheiro. Nesses investimentos você pode começar a investir com menos de R$100, menos de R$20, você já pode dar o seu primeiro passo e investir muito bem. Muito prazer, meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como gestor de recursos e especialista em investimentos pela Ambima. E pra gente começar, o primeiro investimento que eu separei aqui são os CDBs. O que são CDBs, né? E a gente vai dividir esse vídeo basicamente em investimentos pro curto prazo e depois pro longo prazo também, caso você tenha interesse. O CDB nada mais é do que o certificado de depósito bancário, que é um título que você está emprestando o seu dinheiro para o banco. E aí lá dentro do aplicativo do C6 você tem vários CDBs que você pode comprar e vários deles, o C6 é o próprio emissor. Então aí você está vendo, por exemplo, esse CDB C6 pós-fixado liquidez diária, é o C6 que está emitindo esse título. E se você entrar nessa aba ali de investimentos e descer até lá embaixo nos títulos de renda fixa, você tem lá CDBs que são de outras instituições financeiras também, que nesse caso o C6 é só um distribuidor. Ele está distribuindo CDBs de outras instituições e o dinheiro vai para essa outra instituição. No caso do CDB do C6, você empresta o seu dinheiro pro C6. Então tem a segurança também do FGC, tem o JP Morgan por trás, que o JP Morgan é um dos maiores bancos do mundo, lá dos Estados Unidos também, e ele é dono de quase 50% do C6 Bank. Então você tem essa opção. E aí basicamente tem várias opções de CDBs. Tem essas aqui com liquidez diária que rende 104% do CDI com aplicação mínima de R$20. Liquidez diária é o momento que você pode resgatar o seu dinheiro. Tá lá investido, você quer resgatar, pode resgatar a qualquer momento, o dinheiro cai na sua conta no mesmo dia. Mas se a gente vem um pouquinho mais para baixo, a gente vai ver CDB pós-fixado de 3 meses, que a rentabilidade aumenta um pouco, CDB de 6 meses aumenta ainda mais, 9 meses e por aí vai. Por quê? Você está abrindo mão da sua liquidez diária, você está abrindo mão da possibilidade de resgatar o seu dinheiro a qualquer momento. Nesse caso, o seu dinheiro fica preso durante 3 meses, 6 meses, 9 meses. E aí você tem um investimento mínimo de R$100 nesse caso, e você precisa ter muita atenção quando você vai fazer os seus investimentos, porque todo investimento precisa estar alinhado a um objetivo que você tem. Eu sempre falo isso aqui no canal. Não adianta você buscar a maior rentabilidade, porque senão o seu dinheiro vai ficar preso durante muito tempo. Você precisa saber, por que eu estou investindo esse dinheiro? Eu posso precisar dele a qualquer momento? Se eu precisar, se acontecer alguma emergência, eu preciso sacar, eu consigo? Nesse caso, não. Se for o de liquidez diária, você consegue. Então, às vezes, dependendo do que você está fazendo com o seu dinheiro e dependendo da sua realidade, você vai ter que aceitar uma rentabilidade um pouco menor para você ter essa segurança e essa liquidez, essa facilidade de acesso. E depois que você já construiu, por exemplo, uma reserva de emergência, já tem 6 vezes o seu custo de vida mensal investido em liquidez diária, aí você pode buscar investimentos um pouco mais de prazos maiores, né, para você ter essa rentabilidade maior também. Mas cuidado para você não atropelar as coisas. Não fica buscando a maior rentabilidade, porque nesse caso você deixaria o seu dinheiro preso durante vários meses. E aí, se a gente voltar um pouco nessa tela aqui, a gente vai ter a aba lá de investir, que você vai ter vários outros produtos para escolher. Nós vamos clicar aqui em Tesouro Direto, vamos descer um pouquinho até chegar no Tesouro Selic. A gente tem o Tesouro Selic com vencimento em 2027 e 2029. Nesse caso, seu dinheiro fica rendendo até essa data de 27, 29, mas você também tem liquidez diária. E o que são os títulos do Tesouro Direto antes de mais nada, né? Basicamente, são títulos que você está emprestando seu dinheiro pro governo. Então, você tem títulos que vão render ali de acordo com diferentes taxas e essas taxas dão o nome do título. Então o Tesouro Selic vai ter ali a taxa Selic como base do seu rendimento, que é a taxa básica de juros da economia aqui no Brasil. O Tesouro Pré-fixado tem uma taxa pré-fixada que você sabe exatamente na hora que você compra o título quanto que ele vai render. A Selic não. A Selic varia ao longo do tempo e a sua rentabilidade varia também junto com a taxa Selic. Só que todos eles têm liquidez diária, só que o Selic, pelo fato dele ser pós-fixado, ele não tem variação de preços ao longo do tempo, não tem a marcação a mercado. Não vou aprofundar nesse vídeo aqui, que eu aprofundo um pouco mais sobre marcação a mercado. Melhor momento é você comprar e vender títulos pré-fixados lá no meu primeiro investimento, que o link tá aqui na descrição, que é meu curso completo para iniciantes. Mesmo que você já tenha o seu primeiro investimento ou não, você pode entrar no MPI, que lá você vai ter aula de economia, de investimento de renda fixa, de renda variável, de como estruturar uma carteira de investimentos da maneira correta, alocação estratégica, tática, para você conseguir a melhor rentabilidade nos seus investimentos e atingir a sua liberdade financeira num prazo ainda mais rápido. Então, se faz sentido para você, não esquece depois de clicar no primeiro link aqui da descrição. E bom, basicamente, então, o Tesouro Selic vai render a taxa Selic e tem um investimento mínimo de R$144. Com pouco dinheiro, você já consegue investir todos os meses, toda semana, se você quiser. E não tem ali uma obrigatoriedade de fazer nenhum desses investimentos que eu tô te falando. Você pode investir sempre que você quiser e quando você quiser também. Se não quiser investir durante 3 meses, tá tudo bem. Se quiser investir todo dia,
tá tudo bem também. Você pode investir quando, quanto e se você quiser, desde que o quanto seja o mínimo ali que necessita para cada investimento. Já quando a gente está falando dos investimentos para o longo prazo, a gente tem dois investimentos que eu gostaria de mencionar aqui. O primeiro, também lá no Tesouro Direto, é o Tesouro IPCA. Basicamente, a gente tem vários vencimentos diferentes e a diferença do Tesouro Selic para o Tesouro IPCA é que nos dois você está emprestando seu dinheiro para o governo, mas no caso do Tesouro IPCA, a sua rentabilidade vai ser como? Por exemplo, você investiu lá R$1.000 no Tesouro IPCA, vai ficar até 2035. A gente sabe que ao longo do tempo tem inflação. A inflação vai corroendo o nosso poder de compra, mas no Tesouro IPCA, o seu dinheiro ele vai sendo corrigido pela inflação ao longo do tempo e você ainda ganha uma taxa real, uma taxa adicional acima da inflação. Então, por exemplo, em 2029, você vai ganhar IPCA mais 5,46% ao ano. No 2035, 5,58% acima da inflação. Quanto maior o prazo, maior o risco também, por isso a rentabilidade é maior. É aquela questão de risco e retorno. No caso do Tesouro IPCA e de vários outros títulos no Tesouro Direto, o investimento mínimo é a partir de R$30, desde que seja uma fração ali mínima do título. Tem alguns que vão ser aqui 45, como por exemplo o Tesouro IPCA 2035, mas é super acessível para qualquer pessoa também e é muito bom no longo prazo justamente por essa questão de proteger o seu dinheiro da inflação. Você não sabe exatamente qual vai ser a inflação de cada ano, mas você sabe que independentemente do que aconteça, você vai ganhar exatamente aquela taxa acima da inflação, porque o seu dinheiro vai ser corrigido pela inflação também. Só tem que tomar um cuidado. Você vai investir nesses títulos de longo prazo, o ideal é que você segure até o vencimento se você não tiver muito conhecimento mesmo do que você está fazendo. Por quê? Pelo fato de ter esse componente pré-fixado, igual eu mencionei no Tesouro pré-fixado, o título varia ao longo do tempo. Então você pode ganhar mais do que você estava esperando, mas você pode perder também na marcação a mercado. Então toma muito cuidado, só invista e queira resgatar antes do vencimento se você souber exatamente o que você está fazendo. Se você não souber e quiser apenas segurar até o vencimento, aí você tem a garantia do Tesouro Nacional que você vai ganhar exatamente aquilo que foi acordado no momento da compra, que é justamente esse IPCA mais 5,58% no caso do IPCA 2035. E o quarto investimento que eu separei aqui pra gente falar, se a gente voltar aqui, a gente tem duas opções. Ou a gente clica aqui no Home Broker, que a gente vai ter que ativar o Home Broker para poder acompanhar as ações e ativar esse aqui, aceitar os termos de uso e tal, ativa o Home Broker, mas depois ele fala se você quiser uma melhor experiência, é melhor entrar no computador. Se você quiser um vídeo mostrando o Home Broker do C6, investindo em ações na prática também, deixa aqui nos comentários que eu gravo um outro vídeo mostrando para vocês. Fala, Stuart, grava um vídeo mostrando o Home Broker do C6 aí, que eu gravo esse vídeo se tiver muita demanda de vocês. Mas você também pode vir aqui nesse mesmo menu em renda variável. Na hora que você clica em renda variável, você vai ter lá uma lista de ativos, de classes de ativos de renda variável, e a gente vai entrar aqui nesse caso em fundos de índices, que são os ETFs. E o que é um ETF? Basicamente é uma cesta, é um fundo que vai comprar várias ações que estão disponíveis no mercado. E aí, nesse caso, o que eu quero falar aqui, a gente entra aqui, pesquisa BOVA11. O BOVA11 vai ter essa característica que é o seguinte, o BOVA11 nada mais é do que um título que vai replicar o Ibovespa. O Ibovespa é o índice da Bolsa de Valores aqui no Brasil, que basicamente vai mostrar qual que é a média do desempenho dessas ações brasileiras, as ações mais negociadas. Então, quando você entra lá no Jornal Nacional e vê que o William Bonner está falando que a Bolsa de Valores subiu 2% no dia de hoje, o que você tem? A Bolsa não subiu 2%. Tem ação que subiu 5%, tem ação que subiu 1%, tem ação que caiu 3%, mas na média essas ações variaram 2% para cima. E aí essa média é o que a gente fala do Ibovespa. É só um parâmetro para a gente ter uma noção mais rápida de como está o desempenho da Bolsa aqui no Brasil. E dito isso, a gente tem o Ibovespa e existe um fundo que vai comprar as ações que estão disponíveis dentro do Ibovespa na mesma proporção que cada uma delas está dentro do índice. Então você consegue, por meio de um veículo super simples, que você compra uma cota de R$120 nesse caso, R$124, com uma cota você já consegue ter a variação média das ações da Bolsa de Valores na sua carteira. Então se a Bolsa sobe, a sua carteira sobe, se a Bolsa cai, a sua carteira cai. É um investimento de renda variável, por isso que é um investimento de longo prazo também, porque existe esse risco de oscilação de preços. E por que eu tô falando desse investimento específico e não de ações no geral? Porque ações são mais arriscadas ainda. Se você compra 5 ações, você está dependendo do seu patrimônio de 5 empresas. Se acontecer alguma coisa com essas 5, você meio que vai perder 20% do seu patrimônio. 20% do seu patrimônio está em risco em cada uma dessas ações, se você dividir igualmente. Mas quando você compra um índice, o seu patrimônio está dividido em mais de 90 empresas diferentes. Óbvio que cada uma tem um peso diferente, tem umas que tem mais, tem outras que tem menos, mas você está um pouco mais diversificado e você não precisa gastar tempo analisando ações para escolher qual que é a melhor para você colocar na sua carteira. Porque isso também é um investimento um pouco mais técnico, demanda um certo tempo para você analisar e um certo conhecimento também, que
muitas vezes o iniciante ainda não tem. Então, se você quer expor o seu patrimônio à renda variável, os ETFs podem ser uma excelente alternativa. E aí eu mencionei aqui o BOVA11 porque é um investimento da Bolsa de Valores aqui no Brasil. Mas você tem, por exemplo, o IVVB11, que é um investimento que vai comprar as 500 maiores ações lá dos Estados Unidos, que são negociadas na Bolsa lá dos Estados Unidos também, mas você pode fazer isso tudo por meio da Bolsa de Valores aqui no Brasil. É super simples, super rápido, então vale muito a pena também dar uma conferida. Tem outros vídeos aqui no canal que eu explico também detalhadamente sobre essa questão dos ETFs. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E se você quiser aprofundar um pouco mais em todos esses investimentos que eu mencionei aqui, lembra de entrar no MPI que tá aqui na descrição. Vai ser um prazer te ter lá dentro. Tamo junto e até lá.